de ti. Amém. Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Mais de Ti nesse lugar, Senhor Deus. Mais de Ti nesse lugar, Senhor. Mais de Ti nesse lugar, Pai. Poder sentar? Não sei se vocês perceberam, mas eu estava muito contido na hora do louvor. A minha garganta não está boa, não. Essa noite foi difícil para mim. E como é difícil para mim não louvar. E teve uma hora que uma das meninas disse, solte a sua voz. Eu disse, logo hoje, Senhor. Logo hoje. Mas eu não me contive. Em algum momento eu comecei a louvar, sabe, Tony? Aí a garganta disse assim, dá um tempinho, me economiza para o momento que você for pregar. E eu estou bem aqui, bem contido, bem... E essa palavra que foi lida agora pela ministra Ana Cecília, desculpa, pelo postulante Jorge, olha como eu estou. Ela já vem me acompanhando há mais de um mês. E foi aqui no círculo de oração, no último círculo de oração do ano 2025. Nesse dia, pela manhã, eu tinha feito minha devocional em cima desse texto. E à tarde, uma irmã chegou aqui e ela trouxe esse texto mais uma vez. E eu não levo isso como coincidência, mas eu recebo como um recado do Senhor. E ao longo desses últimos 30 dias, um pouco mais de 30 dias, eu venho meditando nessa passagem. E esse livro do profeta Joel, eu até oriento vocês, igreja, a ler esse livro. Ele é curto, só tem 3 capítulos, mas é interessante para que você tenha uma noção do que aquele povo estava passando naquela época. É interessante você entender qual o contexto para você poder analisar, avaliar a mensagem. E assim eu fiz. E eu venho, nesses dias, pedindo a Deus para que Ele se revele mais para mim, para que eu possa passar isso para a igreja. Ele começa nessa versão que Jorge leu, ainda assim. Ainda assim. Em que circunstância a igreja se encontra? Ainda assim. E logo em seguida ele diz, agora mesmo. Agora, nesse tempo, do jeito que você está, agora, preste atenção no que o Senhor vai revelar para vocês através dessa pregação. Amém? Nós vivemos tempos de muito barulho exterior. O mundo grita. E, ao mesmo tempo, o nosso silêncio interior aumenta. Nós prestamos mais atenção ao barulho do mundo do que à voz do Senhor que está em nós. Nós fazemos muitas coisas para Deus, mas nem sempre estamos em Deus. Nós trabalhamos na obra de Deus, mas nós não estamos trabalhando para Ele. Nós estamos ligados no automático, no ativismo. Nós cumprimos ritos, nós cumprimos agendas, nós cumprimos compromissos, mas o coração, muitas vezes, permanece distante, duro, insensível, frio. O profeta Joel nos conduz hoje a um chamado urgente e profundamente atual. Um retorno sincero a Deus, que começa no coração
coração, é no íntimo. E transforma toda a vida. Toda a vida. Desde cedo que eu estou meditando nessa passagem. Desde cedo que eu estou orando. Desde cedo que eu estou mergulhando para que Deus fale mais e mais. E lá na sala de preparação, eu conversei com o pastor Bruno e disse: meu irmão, tem coisas que eu não escrevi, mas que Deus quer falar. E ele disse: deixa fluir. E aqui eu estava orando para ele: Senhor, usa-me. Minha oração é que ninguém saia desse lugar da mesma forma que entrou. Mas que alguém saia daqui hoje transformado, mudado. Se um só sair daqui, mudado, transformado, é festa no céu. O livro do profeta Joel, ele é escrito em um contexto de crise nacional e espiritual. Uma praga devastadora de gafanhotos havia destruído as colheitas, gerando fome, escassez e desespero. Fome, escassez e desespero. As pessoas não tinham nada. Nada. Terra árida, seca. Não tem trigo. Não tinha uva. E não tinham azeitonas. Não tinha o pão, não tinha o vinho e não tinha o azeite. Mesa vazia, pratos vazios. No Antigo Testamento, desastres como esse eram compreendidos não apenas como eventos naturais, mas como sinais de alerta, chamando o povo à reflexão e ao arrependimento. Como está a tua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Está na fartura ou está na escassez? Como é que tu estás encarando a tua vida hoje? Onde está tudo bem, o vento está soprando favorável e você não tem sentido você buscar a Deus. Porque você está totalmente vivendo a sua vida independente da vontade de Deus. Ou você nessa manhã está no deserto, com dores, com tristeza, com feridas abertas, na escassez, da mesa vazia, do prato vazio. Talvez você não tenha nem um punhado de farinha e nem uma gota de azeite para fazer um pão. Joel interpreta a crise como um chamado de Deus para que o povo se volte novamente para Ele. Esse é um tempo da gente entender o que Deus quer. Porque nós vivemos num tempo onde nós estamos de costas para Deus e de frente para o mundo. Nós estamos adorando o mundo e dando as costas a Deus. Em outra versão ele diz assim: volte-se, volte-se, volte-se. Ele está dizendo: você está de costas para mim, volte-se, volte-se. Meu irmão, minha irmã, se você estiver de costas para Deus, você está fazendo a péssima escolha. Volte-se para Ele. Abandone tudo aquilo que está tirando você, está afastando você dEle. Volte-se para Ele. Porque Ele é que é o provedor. É Ele que envia tudo aquilo que a gente necessita. O Senhor, comovido em amor, Ele chama seu povo para voltar-se para Ele. Lá no versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
Joel não está falando em seu próprio nome, mas falando em nome de Deus. Contudo, na minha versão, contudo, agora diz Yahvé, o Senhor. Joel apenas escreveu o que Deus estava falando. Agora, diz o Senhor, é Ele que está falando para você e para mim nessa manhã. Joel não está falando no seu próprio nome. A palavra converter em hebraico significa voltar, retornar da meia volta. Não é apenas mudar um comportamento, mas voltar para casa, para o centro da vontade de Deus. E ao ler isso, não é apenas mudar um comportamento, mas voltar para casa. Quando diz voltar para casa, eu vou lá para Lucas 15, o filho pródigo, aonde depois que ele teve o entendimento, a revelação do Espírito, que aonde o lugar que ele estava não era o lugar que Deus queria que ele estivesse, ele retornou à casa do Pai. Reconhecendo que ele era um pecador, reconhecendo a situação em que ele se encontrava. Esse texto, ele enfatiza: convertei-vos a mim. A conversão, ela é relacional, não é apenas moral. É voltar para quem? Para Ele. É para Ele. Para a gente voltar a ter intimidade, relacionamento, aproximação com Ele. E Ele diz: G, volta para mim. Ele fala, Ele dá um nome a cada um que aqui está. Angélica, volta para mim. Ele não diz: ei, Psyu, ei, você, volta para mim. Ele diz: volte. Ele dá o seu nome. Ele diz o seu nome. E ele diz: volta para mim. Em seguida ele diz: mas não é uma volta qualquer. Eu vou voltar para Deus aqui. Não. Ele diz assim: de todo o vosso coração. Com intensidade, com vontade. Não de uma forma parcial, não superficial, não por aparência, mas com todo sentimento e verdade. Que sai daqui, daqui de dentro, para voltar para Ele. Jejum, choro e pranto não são fins em si mesmos, mas são expressões externas, aparentes, de uma realidade interna. Quando eu me avalizo, quando eu me analiso, vejo o meu comportamento, vejo as minhas atitudes e vejo os meus pensamentos, eu sou confrontado pelo Espírito Santo. E quando eu sou confrontado pelo Espírito Santo, Ele revela todos os meus pecados. Não só os meus, mas os seus também. Porque o Senhor revela o pecado de cada um aqui. E quando nós nos enxergamos, nós entendemos o quão falhos, limitados e pecadores nós somos. Mas mesmo assim, Ele sabendo quem nós somos, Ele diz: volta para mim. Volta para mim. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18, diz assim: portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes, te recordarás de Yahvé, teu Deus, porque Ele é o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje
se constata claramente. Nós não somos capazes de acrescentar um dia à nossa vida. Mas é Deus que faz isso por nós. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está caminhando. Mas é importante que você se lembre e entenda. Até aqui nos ajudou o Senhor. É Ele. É Ele que está nos ajudando. É Ele que está nos levando e nos guiando. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos deixar que isso saia da nossa mente. Nós não podemos permitir que o mundo nos inspire e nos afaste de Deus. Lá no versículo 13 ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que isso? Porque lá no mundo antigo, lá no passado, rasgar as vestes era um gesto público de luto ou arrependimento. Isso me faz lembrar quando Davi, o filho de Davi, que ele teve em pecado com Batseba, ele veio à morte. Davi rasgou as vestes, em sinal de tristeza, de luto. Ele estava demonstrando para as pessoas algo que ele sentia, que era comum naquela época. Mas Deus, por meio do profeta, ele denuncia um risco espiritual grave. Rito sem transformação interior. Nós podemos aqui demonstrar algo externamente. Nós podemos querer demonstrar para a igreja que nós somos espirituais, como internamente nós não somos. Nós queremos demonstrar para a pessoa que está ao meu lado na igreja que eu sou uma pessoa espiritual, que eu sou avivado. Mas o avivamento, ele só vem após o arrependimento. Deus não se impressiona com gestos externos quando o coração continua endurecido. Eu posso pular aqui, eu posso cantar aqui para que todos possam ver o quanto eu estou cantando para o Senhor, mas se eu não estiver aqui dentro, arrependido, convertido, nada disso importa para Deus. O versículo termina revelando o caráter de Deus. Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Deus é paciente. Deus é amoroso. Ou seja, o chamado ao arrependimento, ele não nasce do medo, mas da graça do Senhor. É pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que nós nos acordamos hoje. É pela graça que nós nos dirigimos para a igreja hoje. Joel, nesse texto, Joel nos ensina que crises podem gerar situações que nos levam à conversão. Deus continua chamando o seu povo a um relacionamento íntimo e verdadeiro. Deus não desiste de nós, apesar de nós. Ele poderia muito bem nos dizimar, num único ato, chateado conosco, com nossos comportamentos, com nossas rebeldias. Ele simplesmente dizia: cansei, não quero mais dar oportunidade para esse povo rebelde, desobediente. Mas não. Não é por nós, é por Ele. Qual é o autor que destrói a sua própria obra? Nós fomos criados à sua imagem e semelhança.
Deveríamos ser imitadores de Cristo, mas não somos. Nós imitamos o mundo. A fé, ela não pode ser apenas um rito tradicional e cultural. Deus não busca apenas nossa presença no culto. Ele deseja o nosso coração rendido a Ele. Talvez as pessoas venham para o culto para cumprir uma agenda social. Talvez para que possa dizer para o mundo: todo domingo eu estou na igreja. Mas todo dia a igreja está em você? Ou você só se lembra de Deus no domingo? Esse texto ele nos revela 3 verdades. A primeira: Deus nos chama mesmo em tempos de crise. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Mesmo após a destruição, Deus não abandona o povo. Vocês se lembram que eu falei logo no início da pregação? Se você for ler o texto, você vai ver que aquele povo, naquela época, estava passando por uma situação muito difícil. E eles entendiam que era o dia do Senhor, que era o dia do juízo. Muitos dizem assim: vem, Senhor Jesus, Senhor, vem logo. É porque não entendem que antes da vinda do Senhor vai ter um tempo muito difícil. Mas põe difícil nisso. Estão pensando que Cristo só vem assim, ele vem, acabou, do jeito que está aqui ele vem. Pode até ser. Mas a palavra do Senhor diz que o dia do Senhor vai ser um dia muito, muito pesado. Muito difícil. E que nós devemos estar preparados para esse dia. E a igreja está se preparando para a volta do Senhor? E Deus fala: ainda assim, quando tudo parece perdido, ainda assim, do jeito que você está, volte para Ele. Do jeito que você está. Não importa em que situação você se encontra. Arrependa-se. Mas, pastor, eu vou me arrepender de quê? Dos seus pecados. A minha oração nesse momento é que o Espírito Santo mostre para você os seus pecados e que você seja confrontado por cada um deles. Que ele venha aparecendo um a um na sua frente, um a um. E que você seja confrontado. Que você não se conforme com os seus pecados, mas que você seja confrontado por ele. Mas, pastor, eu minto, mas eu minto um pouquinho. É pecado. Vaidade é pecado. Orgulho é pecado. Eu preciso falar de assassinato? Eu preciso falar de adultério? Esse salão aqui está repleto de pecadores. Cheios. Muitas vezes nós saímos por essas portas e esquecemos de tudo que foi dito aqui dentro. E continuamos vivendo nossa vida lá fora como se nada tivesse acontecido. Continuamos a mentir, a enganar, a adulterar, a fofocar. E ainda ficamos nos justificando. Porque eu sou assim mesmo. Está errado. Então, do que está valendo a leitura da palavra? Se o coração não muda, a fé se torna apenas
atitudes banais, gestos sem valor. Se o meu coração não for modificado, eu vou continuar louvando a Deus aqui, levantando minhas mãos, pulando, mas é só um gesto exterior. Mas Deus está enxergando o que está aqui em mim e o que está no seu coração. Qual é a intenção do seu coração? Você quer cultuar Ele ou você quer cultuar o mundo? Você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? Você quer vida ou você quer morte? Eu tenho um amigo, um pastor, Jair Medeiros, lapado, cara. E quando eu estava escrevendo isso, me lembrei dele, que ele dizia assim, sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro? É uma cova. Pintadinho de branco por fora, tudo ajeitadinho, com florzinha por fora, né? Mas quando tu abre aquele sepulcro, é a caatinga de morte. Todo pintadinho, bem cuidado, mas por dentro fede a podre. Como está o nosso coração diante de Deus? Reflita isso agora. Como está o seu coração diante de Deus agora? Está ferido? Está orgulhoso? Está indiferente? Está cansado? Sexta-feira eu estive fazendo um atendimento e eu ouvi um relato. Uma senhora entrou na igreja, muito quebrantada. E uma outra pessoa começou a olhar para ela. Aí pegou um papel e começou a escrever. E essa pessoa desenhou aquela mulher como ela estava. E escreveu algo para ela. Mas ela ficou com vergonha, porque ela não conhecia aquela mulher. Ela tinha que entregar aquele bilhete. Sabe, Tony? Tinha que entregar. E ela disse, o que é que eu vou fazer agora? Ela vai dizer que eu sou doida. Eu vou me levantar aqui e vou entregar um papel que eu desenhei ela do jeito que ela estava. E colocou 3 frases. 3 frases. Aí ela se levantou, tomou coragem, foi e entregou aquele bilhete para aquela menina. E ela leu. Ela já estava saindo da igreja, ela leu. Quando ela leu, ela sentou-se e começou a chorar muito. Chorar muito. Aí disse para a menina assim, Deus é bom. Eu saí de um seminário, 3 dias dentro de um seminário, e questionei Deus por algumas coisas. Porque Ele não estava falando comigo. Porque Ele estava permitindo que eu passasse por aquilo que eu estava passando. Ele estava distante de mim. Você sabe o que a menina escreveu para ela, sem conhecer? Fez o desenho dela e disse assim, a primeira frase. Filha, eu escuto as suas orações. Segundo, filha, eu estou ao seu lado. Terceiro, você está passando pelo processo. Deus fala. Deus fala. Ele escuta as suas orações, Ele está com você. E você está onde está, porque Ele está te forjando. Ele está te preparando. O texto ele não termina. A terceira verdade.
A conversão é possível porque Deus é misericordioso. O texto ele não termina com condenação, mas com esperança. Deus chama a conversão porque Ele perdoa, Ele restaura e Ele recomeça histórias. Aonde não havia o trigo, Deus fez o trigo germinar. Aonde não havia uva, o parreiral ficou cheio de uvas. Onde não tinha azeite, o Senhor colocou, encheu aquela planta de azeitonas que gera azeite. Do nada Deus faz tudo. Da sequidão Ele faz um vasto e plano e verde. Uma verdeária. Não importa o quanto alguém se afastou. O arrependimento sincero encontra sempre o Senhor de braços abertos. Arrependa-se, meu irmão, minha irmã. Arrependa-se. Arrependa-se e volte para Ele. Ele está de braços abertos para receber você do jeito que você está. Do jeito que você está. Não precisa mudar de roupa. Não precisa tomar banho. Não precisa se maquiar. Porque tudo isso é aparência externa. Mas Ele quer te receber do jeito que você está internamente. Sujo, podre, catingando. E esse texto, ele nos desafia a examinar o coração diariamente. Esse texto, ele nos desafia a viver uma fé autêntica no trabalho, na família e nos relacionamentos. É muito fácil ser cristão aqui dentro. É muito simples. É só um rir um para o outro e dizer assim, paz, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. Mas e lá fora, como é que é? Tu tens coragem de dizer glória a Deus, aleluia, lá fora? Tu tens coragem de dizer a paz, meu irmão, lá fora? Tu tens coragem de dizer lá fora, Deus te abençoe? Esse texto ele nos desafia também a substituir a religiosidade vazia por uma espiritualidade verdadeira. A conversão, ela não é um evento isolado. A conversão é um processo diário. Diariamente, nós devemos nos voltar para Deus. Diariamente. Ah, mas eu me converti ontem. Não, meu irmão, ontem foi ontem. Você se converteu ontem, você tem que se converter hoje. Porque hoje tu pode ser convertido pelo mundo. O carnaval está chegando aí. Já estão batendo lata por aí fora. Tem pessoas que saem da igreja e já vão direto para Olinda. Como é que é isso? É separar o espiritual do profano? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Concluindo, louvor, vamos trabalhar. A profecia de Joel, ela ressoa hoje no meio da igreja.
convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus não pede perfeição. Ele não está pedindo que você seja perfeito ou perfeita. Ele pede sinceridade. Ele quer que você seja sincero, sincera com Ele. Ele não pede vestes rasgadas, mas corações quebrantados, corações arrependidos. Lá, logo depois do profeta Joel, tem um profeta Amós. E lá no versículo, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: pois esta é a convocação de Yahvé, a nação de Israel. Buscai-me e vivei. E eu vou adaptar para a missão Candeia. Pois esta é a convocação de Yahvé, a nação da missão Candeia. Buscai-me e vivei. Quando a igreja se volta para Deus e acerta a sua vida com Ele, Deus se compadece do seu povo. Isso é uma reflexão do pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes. E ele escreveu assim: em lugar de fome, a fartura. No lugar da opressão do inimigo, a libertação. No lugar da tristeza e choro, a alegria. No lugar da seca, a chuva abundante. No lugar do prejuízo, a restituição. No lugar da vergonha, a louvor. No lugar da lamentação e de solidão, existe plena consciência de que Deus está presente. Eu não sei em que lugar você está, mas eu sei que Deus está presente. Que hoje seja um dia de retorno, de restauração e de recomeço na presença do Senhor. E agora, igreja, eu convido você que quer retornar para Deus a vir aqui para frente, à frente desse altar. Você que está distante dele, não tenha vergonha não. Tenha vergonha não de admitir que você está distante dele. Mas hoje eu convido você a se levantar do seu lugar e vir aqui à frente do altar, para que nós possamos orar por você. Para que seja um tempo de quebrantamento, que seja um tempo de arrependimento, que seja um tempo de volta, de retorno, que seja um tempo de restauração, que seja um tempo de restituição. Portanto, vem para cá. Vem você. Tenha vergonha não, venha para cá. Para esse tempo de restauração, para esse tempo de restituição. Voltar para a casa do Pai e admitir o quanto você está distante dele. Pai, aqui estamos nós, na tua presença. Eu clamo a ti, Espírito Santo de Deus, que tu sonde cada um que aqui está, inclusive aqueles, Senhor Deus, que ainda não tiveram a coragem de se levantar e vir aqui à frente, para se prostrar diante de ti, e reconhecer que são pecadores, reconhecer que estão distantes de ti. Pai, em nome de Jesus eu clamo, que haja uma restauração de vida nesse manhã, Senhor Deus, nesse lugar. Que haja renovação de um contrato contigo, de um pacto contigo, Senhor Deus. Para que possamos viver de forma verdadeira na tua presença, Senhor.
Pai, nós clamamos que Tu nos encoraje, que Tu nos dê ousadia, Senhor Deus, para abrir a nossa boca e clamar que Tu és Deus, que Tu és o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti neste momento. Perdoe os pecados, Senhor Deus. Para esses que querem, Pai, que aceitaram voltar a Ti. Deus Pai Todo-Poderoso, derrama uma unção nesse lugar, Senhor. Derrama, Senhor Deus. Faz aquilo que só Tu podes fazer, Deus Pai Todo-Poderoso. Que nessa manhã, Senhor Deus, haja novidade de vida. Oh, Senhor Deus, onde houver o deserto, que Tu faça chover. E que esse deserto seja inundado, como as águas inundam o Negueb. Oh, Senhor Deus, que nessa manhã, corações secos, frios e duros, sejam amaciados por Ti. E que eles floresçam, que eles germinem, que eles deem frutos a 30, 60 e 100 por um. E que seja feita a Tua vontade na vida de cada um e na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor